cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Diletos irmãos e irmãs, celebramos a festa do batismo do Senhor Jesus. Vimos no Santo Evangelho João batizando no Rio Jordão. Quando as pessoas ouviam João pregar, as pessoas ficavam compungidas de coração. A palavra de João era como uma espada de dois gumes que atravessava o coração, a mente e a alma de quem o escutava. E muitos, após ouvir a sua pregação, se dirigiam a ele e perguntavam: João, o que eu devo fazer? A partir de agora, após ouvir tudo isso que o Senhor nos ensinou, após acolher as suas palavras, o que devemos fazer? Então, a todos, João tinha uma palavra que convidava as pessoas a uma mudança de vida. Então, ele conduzia essas pessoas no Rio Jordão e batizava essas pessoas. O batismo de João Batista era um batismo de conversão, de arrependimento. Era uma espécie de rito de passagem. Quer dizer, a partir daquele momento, a pessoa ia, por suas forças, empreender uma vida diferente da vida que levava até então. Como aquelas pessoas de hoje fazem a renúncia, não quero mais comer carne vermelha, então não come mais, não quero mais comer o açúcar porque faz mal e não come mais. No início do ano ocorre muito isso, não é? As pessoas dizem: neste ano não vou fazer mais aquilo, não vou tomar mais aquele alimento, não vou provar mais aquela bebida. Então, era um rito psicológico, na qual a pessoa iria agora ter uma mudança na sua vida, sob o aspecto moral. Não iria mais praticar aquelas velhas práticas de antes. Este batismo, então, não conferia a graça de Deus, porque não havia a efusão do Espírito Santo. O céu estava fechado. Jesus não tinha ainda sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, ascendido aos céus e da direita do Pai, enviado o Espírito Santo sobre o mundo. Então, este batismo era um batismo na qual o fiel convertido por João Batista iria se esforçar ao máximo em levar uma vida diferente da que estava levando até aquele momento. Veja, portanto, que o batismo de João Batista era, na sua substância, muito diferente do batismo de Cristo. No entanto, o próprio Cristo, como é dito no Evangelho, entra na fila daqueles que querem ser batizados por João. Temos aqui a humildade de Jesus, a humildade do Filho de Deus, que se coloca na fila dos pecadores. Mesmo ele não tendo pecado nenhum, foi igual a nós em tudo, diz a Escritura, é verdade, menos no pecado. Jesus nunca pecou. No entanto, ele se coloca na fila dos pecadores para dar o exemplo. João resiste. João diz que não vai batizar o Senhor, dizendo: eu é que preciso ser batizado por vós, e vós me pede que eu te batize? João resiste.
Mas Nosso Senhor lhe diz, João, é preciso cumprir toda a justiça. Quer dizer, é preciso cumprir tudo aquilo que foi prescrito no Antigo Testamento. E a igreja tem uma oração belíssima que elucida este momento, que diz que João Batista batizou o autor do próprio batismo. No batismo do Senhor, acontece algo extraordinário. Acontece a manifestação da Santíssima Trindade. É um evento trinitário. Quando João leva Jesus até o Rio Jordão, quando João lava a cabeça do Senhor Jesus, quando aquela água toca a cabeça e a face do Senhor, o Senhor se coloca em profunda e intensa oração e diz a Escritura, o céu se abriu. Veja bem, o céu se abriu. Desde o dia do pecado de Adão, desde o dia do pecado de Eva, o céu estava fechado. O homem não tinha mais a graça de Deus, o homem não tinha mais amizade com Deus, o homem vivia à mercê do pecado e era escravo das paixões enganadoras que São Paulo relata a Tito na segunda leitura, dizendo, caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. E ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. No batismo de João, a pessoa tinha que se esforçar muito para se libertar do pecado. A pessoa tinha que empreender muita penitência para não ser mais escravo dos apetites da carne. Mas isto era na época de João, mas isto era no Velho Testamento. No Novo Testamento, com o advento do Cristo manifestado na carne, que foi morto na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes para fundar a sua igreja, a partir deste instante, a graça de Deus se manifestou a nós. A graça de Deus nos trouxe a salvação, a força, o poder de agora o homem apoiado, não em si, mas apoiado em Deus, vencer a impiedade, as paixões mundanas, abandonar as situações de pecado, de malícia, a não se entregar mais às obras da carne e a não viver mais como escravo do pecado. Pela vinda do Cristo a este mundo, Ele conferiu àqueles que Ele batizou na Santa Igreja Católica Romana a graça da santidade de vida. O homem agora pode ser santo, a mulher agora pode ser santa, porque Deus lhe concede esta graça. Não há mais razão para cometer pecado, não há mais razão para viver como escravo deste mundo, não há mais razão para viver como escravo dos vícios, das paixões, e se o homem está escravo dessas coisas, é porque ele quer, e a responsabilidade é única dele, porque Deus dá toda a graça, porque Deus dá todo o poder para que ele se liberte e viva uma vida santa. Jesus rezava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele
em forma corpórea de pomba. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho, em quem eu ponho todo o meu agrado. Deste momento em diante, a graça de Deus passou a reinar sobre o mundo. Deste momento em diante, as águas do Jordão foram santificadas, simbolizando que toda a água que a igreja iria utilizar para batizar os filhos de Deus já é uma água santificada pelo Cristo, desde o momento que Ele santificou as águas do Rio Jordão. O autor do batismo é Cristo. Quem te batizou? Foi Cristo. Batiza Padre Felicíssimo. Quem batiza? É Cristo. Batiza Padre Epifânio. Quem batiza? É Cristo. Batiza Padre Peterson. Quem batiza? É Cristo. É Cristo quem batiza. É Cristo que torna o homem filho de Deus. É Cristo que torna a mulher filha de Deus. O Padre é um instrumento. Quem batiza é Cristo. Ele é a causa primeira que atua por meio de causas segundas. Homens, sacerdotes. Ou seja, é Cristo que nos faz ser filhos de Deus, porque Ele é o único, o primogênito Filho de Deus, e por Ele, por causa dEle, nós nos tornamos filhos de Deus. O homem quando nasce, ele é criatura de Deus, amada por Deus sem dúvida, porque Deus é amor, ama a todos. No entanto, a filiação divina, o homem se torna filho de Deus mediante o batismo. É preciso então agradecer muito a Deus pelo dom do batismo. O dia mais importante da nossa vida foi o dia do batismo. Mais importante que o dia do teu nascimento é o dia do teu batismo. É preciso saber o dia que você foi batizado e celebrar todos os anos essa data. Mandar que se reze uma missa em ação de graças pelo teu batismo. Agradecer e louvar muito a Deus pelo seu batismo, porque no teu batismo você se tornou filho de Deus. E por ser filho de Deus, você se tornou herdeiro do céu. O céu se abriu para você, o céu está aberto, não está mais fechado. O céu está aberto para você. Desde o dia do seu batismo, você é herdeiro do céu. Você se tornou membro da Igreja Católica Apostólica Romana, num católico militante pela Igreja, quer dizer, você está na terra militando pela glória de Deus, você está na terra militando pela glória da Igreja, você está na terra militando para a salvação das almas. Porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que todos sejam salvos. Então o católico batizado, ele é um militante, ele milita no exército de Deus, no exército de Cristo, para a glória de Deus, para o bem da igreja e a salvação das almas. O batismo apagou a mancha do pecado original com a qual você nasceu. Reza o rei Davi no Salmo 50, minha mãe me concebeu no pecado. Todos nós nascemos com a mancha do pecado original. Quando fomos batizados, essa mancha foi apagada, este pecado foi abolido. E aqueles que foram batizados, adultos, seus pecados pessoais também foram lavados, absolvidos, destruídos completamente pelo dom do batismo. O batismo nos fez irmãos, membros dessa igreja, irmãos na fé.
Nos deu a graça de viver a caridade em relação ao nosso próximo, em viver o mandamento do amor, conforme o Cristo preconizou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O batizado é aquele que ama como Deus ama, perdoa como Deus perdoa, ajuda os outros como Deus ajuda. Ele vive a caridade em relação ao seu próximo. Ele não odeia, não se vinga, não guarda rancor de ninguém. Pelo contrário, ele ama como Deus ama. Ele age como Deus age. Ele é uma nova criatura. Assim como bem nos ensina o apóstolo Paulo, morreu o que era velho, eis que tudo se fez novo. Nascemos de novo pelo batismo. Por isso, meditar na graça do batismo que nós recebemos é essencial para nós. Significa que você não foi feito para o pecado, você não foi feito para o mundo, você não foi feito para as trevas, você não foi feito para o mal. Você pode viver o decálogo, você pode praticar os 10 mandamentos, você tem a graça para isso, Deus te deu a graça para isso, creia, acredite. O que ocorre muitas vezes, infelizmente, é que somos batizados na igreja, crescemos na vida da igreja, vamos para a catequese na igreja, não é? Eu fiz minha catequese toda aqui nessa igreja, eu fiz minha primeira comunhão aqui nessa igreja, nessa capela. Aqui está uma de minhas catequistas, né? A dona Lourdes ali foi minha primeira catequista. Desde com 6, 7 anos de idade, minha mãe já me pôs na catequese, minha mãe Ana, de feliz memória, já falecida. E aqui fiz a primeira comunhão. Depois recebi o sacramento da crisma lá na matriz, mas aqui eu fiz a minha primeira comunhão. Então começamos a vida da fé, a vida espiritual na igreja e depois abandonamos a igreja. Como diz São Paulo, vêm as paixões enganadoras e começamos então a nos submeter a uma vida de impiedade. Nos afastamos de Deus, nos afastamos da igreja, descumprimos mandamentos, vamos para o mundo e vivemos uma vida longe de Deus. E com isso manchamos o nosso corpo novamente, manchamos nossa alma novamente, vamos para o pecado e perdemos a amizade com Deus. Mas Deus, em seu amor, em sua bondade infinita por cada um de nós, não nos deixa à mercê de nossas vontades egoístas, não nos deixa à mercê dos caminhos mundanos que escolhemos. Ele nos anuncia a misericórdia e o perdão dos pecados após o batismo. E por obra de misericórdia, Ele fundou e instituiu na igreja o sacramento da penitência. No sacramento da penitência, somos lavados de nossos pecados. No sacramento da penitência, quando o padre diz, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça batismal que perdemos por nossa própria culpa é restabelecida. Somos regenerados na graça de Deus. Novamente voltamos aos braços de Deus. Novamente se estabelece aquela amizade com Deus que perdemos. Por isso que o sacramento da penitência é fundamental, é essencial nos dias de hoje. Porque a Escritura diz, há perdão para o pecador arrependido. Há perdão para o pecador que se arrependeu. Se você está arrependido de seus pecados, procure o sacerdote, faça uma boa confissão, receba de novo a graça que perdeu. E deste modo creia que esta graça é uma graça estável e permanente na tua vida.
Não perca mais essa graça por nada. Rejeite o pecado mortal, rejeite o mundo, rejeite os erros desta vida. Veja bem, o batismo de João Batista não conferia esta graça que nós recebemos, mas aquelas pessoas que eram batizadas por João começavam a viver por esforço próprio uma vida de profunda santidade e comunhão com Deus, se esforçando ao extremo para viver uma vida de santidade. E nós que no tempo da igreja temos toda a graça de Deus, para sermos santos, não valorizamos, não lutamos contra o pecado até a morte, não rejeitamos o mundo, não rezamos, não oramos para que aumente em nós a graça santificante e ela gere em nós aquela graça habitual, aquela graça presente, para que na hora que formos tentados pelo maligno, por graça de Deus, possamos rejeitar, dizer não ao pecado, não ao demônio, não ao mundo, não ao erro, não às vaidades, não ao orgulho, rejeitarmos decididamente os pensamentos vãos, os pensamentos impuros, os sentimentos vãos e impuros, o mal proceder e, sobretudo, como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório em seu livro Preparação para a Morte, rejeitar as situações de pecado. Por que caímos tanto? Porque não rejeitamos a situação de pecado. Então é preciso já, de antemão, rejeitar as situações que podem nos levar ao pecado. Veja então que estes homens e essas mulheres que foram evangelizados por João levaram uma vida de profunda busca de Deus. Eles são exemplos para nós. O próprio batismo de João Batista era um exemplo do batismo que Jesus iria trazer no momento da fundação da sua Igreja Católica Apostólica Romana. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus nos concede toda a graça de que precisamos. Deus nos concede toda a graça de que precisamos para vivermos uma vida de santidade diante dEle, para vivermos uma vida de amizade, de profunda intimidade com Ele. Que possamos então crer profundamente nessas verdades hoje aqui ensinadas para nós e empreendermos uma vida de profunda oração para recebermos toda a força de Deus, para vivermos uma vida aqui na terra inteiramente dedicada a Ele, fazendo sempre a sua vontade, na sua graça, pela intercessão da Virgem Maria. Assim seja. Amém.